Então, Isaías 6 está dentro de um outro capítulo da Bíblia, que é 2 Crônicas, capítulo 26. Em 2 Crônicas, capítulo 26, vai contar uma história. É a história do rei Uzias. E a história que se conta do rei Uzias é mirabolante. É uma história espetacular, porque Uzias foi um dos maiores reis que Israel já teve. A gente fica falando de Davi, de Salomão, de Saul, mas pare um dia para refletir um pouco, fazer algumas anotações e ponderações sobre Uzias, este rei de 2 Crônicas capítulo 26. A Bíblia diz que Uzias cresceu assustadoramente. Uzias foi um rei top. Gente, eu pergunto, você responde: na obra do Senhor, tem algum problema eu ser top? Eu fazer o meu melhor? Tem algum problema você tocar o teclado de forma extraordinária? Tem algum problema você cantar assim, top? Eu estou tentando evitar, que eu falei para uma amiga professora, que cada vez que usar a palavra top, eu vou dar R$50 de oferta para ela. Tem algum problema você ser top? Não tem nenhum problema. O problema é você achar que é top. A última canção que louvamos hoje diz que é tudo sobre Ele, que tem tudo a ver com Ele. A canção anterior diz que a glória é dEle, o louvor é dEle, é tudo dEle, tudo para Ele, tudo gira em torno dEle. Então não há nenhum problema em eu ser top, eu ser grande, O grande problema é eu achar isso. E esse foi o problema de Uzias. Ele era top, mas ele achou que era. É esquisito isso. Esse rei, para você ter uma noção, ele criou um exército que Israel nunca teve. Ele desenvolveu armas. Na Bíblia tem alguns reis assim que eram criadores, inventores. Por exemplo, Davi criou canções, e há um texto na Bíblia que diz assim: Davi separou músicos para louvarem ao Senhor com os instrumentos que ele criara. Não é que ele fez, criou, inventou. E Uzias já era o rei militar, criou armas, ele projetou. Outra coisa interessante desse rei, ele trabalhou com a questão do saneamento em Israel. Canalizou água, levou água onde não tinha. Extraordinário. Era um rei admiradíssimo. Grande problema foi quando ele achou que ele era um rei top. E então ele achou que ele podia fazer qualquer coisa que desse na cabeça. E um dia ele entrou no santuário e ele ofereceu ao Senhor. Que coisa! Algo que era só para o sacerdote fazer. Aí a Bíblia diz, 2 Crônicas, capítulo 26, que ele ficou leproso na hora. Começou a brotar lepra nele. Em 2 Crônicas, capítulo 26, eu vou deixar só um versículo para você pesquisar depois. 2 Crônicas, capítulo 26 e versículo 21. Ele ficou leproso até o dia da sua morte. Eu queria que você lembrasse comigo como era a vida de um leproso na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Quem está comigo para me ajudar? Como era a vida de um leproso na Bíblia, no tempo bíblico? Como era? Quem me ajuda? Separado, isolado, o que mais? Colocado de canto. Alguns eram levados para casas específicas para isso. Outros eram levados para um lugar chamado monturo, que Jó, nosso amigo, teve lá. Eu falo assim, nosso amigo, porque questão de intimidade. A gente que vive na luta. Eu, você e Jó. Jó, por exemplo, teve cerca de 16 enfermidades diferentes numa única pessoa. Jó
teve cerca de 16 enfermidades diferentes. Jó teve lepra, por exemplo, mas ele teve uma lepra diferenciada. A Bíblia diz que ele pegava pequenos pedaços de caco, de telha, e ficava estourando o pulso, se coçando. Há registro também de que ele teve feridas na parte de baixo. Como é que chama a parte de baixo? Que eu quero falar chique porque estou na plenitude. Parte de baixo, inferior. Na parte inferior e na parte superior da língua. Ele teve feridas purulentas na parte inferior e na parte superior da língua, no céu da boca, lá no palato móvel, lá no palato mole. A Bíblia diz que ele ouvia vozes, e não é no sentido, ouvia sons, não é no sentido de que o diabo ficava falando no ouvido dele, é porque o ouvido ficava zunidos no ouvido. A Bíblia diz que, como é que chama, pastora, o pelinho que vai no olho aqui, assim, esse negócio aí que você tem grande, que não é seu, caiu, o de Jó caiu. Então Jó não conseguia fechar o olho para dormir, seus olhos sangravam, por aí vai. Jó teve feridas nas gengivas. Jó sofreu de uma coisa chamada ranger de dentes. Suas unhas caíram. Ele diz assim: a minha esposa não suporta o meu hálito. Também, né? Quem vai dar um beijão num cara desse? Ele disse que estava cansado do seu próprio gemido. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Enfim, ele pediu para Deus esquecer o dia que ele nasceu. Ele pediu para o seu dia não ser lembrado. Jó, por que eu estou contando tudo isso para você? Porque o rei Uzias fica assim, leproso, e ele é separado. Agora preste atenção numa coisa que Isaías capítulo 6, versículo 1 diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Não sei se você está pegando. A informação que a gente tem é que ele não morreu. Levando em conta o que a gente tem de informação de como eram tratados os leprosos, como os leprosos viviam até o fim da vida, então a gente pega esse texto e começa a entender. No ano. Quem está entendendo? Está difícil não? Ou seja, foi um tempo. Quem está pegando? Foi um tempo. Pois bem, a monarquia reza o seguinte: se morre um rei, quem assume em seu lugar? Alô? Se morre um rei, quem assume em seu lugar? Você está se ouvindo? Vou perguntar de novo. Se morre o rei, quem assume o trono em seu lugar? O filho primogênito. Ok? E se o rei não morre, mas não pode estar no trono? Captou? Ele não está morto. Então nós estamos aqui diante da seguinte situação: há um rei velho, doente, purulento, leproso, que não pode estar no trono. Ok? Há um rei jovem que não pode assumir porque o pai ainda não. Então quem está nesse trono? Ninguém. O trono está vazio. Repita isso comigo, que a gente vai precisar dessa informação lá na frente. Repita: o trono está vazio. Faz assim com as duas mãos, como quem estivesse fazendo. Isso. Mostra assim para alguém e fala: não tinha ninguém. Sem comando, sem governo, sem controle, sem direção. A nação está assim. Por isso Isaías começa
descrever o capítulo 6 assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Traduzindo, péssimo ano. Pegou? Péssima época, fase ruim, fase difícil, época, tempo, ano. Eu gosto de viajar quando eu leio a Bíblia no ano, que é formado por meses, 12. Mês, que é formado por semana, 54 semanas no ano, são formados por dias, por horas. Eu estava pensando hoje eu tive pensando uma coisa muito profunda, pastor André. Eu fiquei pensando que a cada 60 segundos, 1 minuto se passa na vida. Que profundo isso, gente. Que coisa profunda. Olha, que coisa profunda. Então eu fiquei pensando o seguinte: se está falando de um tempo, está falando de um ano, ou de 2, ou de 3, para você que já começou a entender que está sendo ministrado pelo Senhor nessa hora, se está falando de um tempo, de uma fase, de um ano, de 2, de 10. Eu não sei quanto tempo está durando o teu ano em que morreu o rei Uzias. Teu tempo, espaço de tempo. Quem tem 2 mãos funcionando, faz assim comigo. Assim, faz assim. Fala, uma fase. Mede aí. Pastora, tem uma irmã ali atrás que a fase dela está desse tamanho assim. Irmã, que Deus te ajude, querida. Então, repita comigo: uma fase, um tempo. Vamos, repita comigo: uma fase, um tempo, um espaço, uma história, um período. Vamos de novo? 1, 2, 3. Uma fase, um tempo, um espaço, uma história, um período, uma fase. Diga, o interessante é que se é uma fase, se é um tempo, se é um espaço de tempo, por mais difícil que seja, por mais ruim que seja, se é um espaço de tempo, levanta lá alto, diga bem alto: teve começo, o resto é com você. Para alguns aqui, eu queria tanto poder dizer profeticamente, mas eu não sou tão doido assim para dizer o que Deus não me pediu para dizer. Eu queria muito. Estou orando mais um segundinho para ver se eu... Mas eu queria que Deus me dissesse fale, mas Ele não me disse fale. Então eu não posso te dizer, Deus me manda te dizer. Isso eu não posso. Eu posso só dizer assim: eu queria muito que esta fase ruim que você está atravessando, o último dia dela fosse hoje. Eu desejo do fundo do meu coração que este culto encerre uma vida de provas que você está vivendo, uma vida de fase ruim que você está vivendo. Isso eu não posso dizer. Agora, para alguns aqui, talvez o ano em que morreu o rei Uzias está começando. A moça ali falou: é eu. Ela falou: é eu. Talvez a tua fase ruim está só começando. Para alguns aqui, talvez esteja no meio. E quando está no meio é complicado, porque aí não dá mais para voltar atrás, não dá para desistir, porque o tempo que você vai gastar desistindo é o mesmo tempo que você vai gastar para chegar lá. Era para você ter falado glória a Deus, você que está na fase, hein? Não sei. Agora, eu gostaria muito de te dizer o seguinte: aí estou autorizado a dizer, assim diz o Senhor, vai passar, vai acabar. Ele não me disse se é hoje, mas Ele te diz, vai passar, vai acabar.
novo. Diga bem alto, é só uma fase. Peraí, vamos pentecostalizar. Diga para alguém esta noite. Vire-se para alguém e diga, é só uma fase. É só um tempo. É o ano em que morreu o rei Uzias. Começou o ano, tem o meio do ano, e vai acabar, vai passar. Levanta as duas mãos assim de novo. Aproveita que você está com as duas. Bate nas duas de alguém do lado e fala, eu oro para que a tua termine hoje. Eu oro para que a tua fase difícil termine hoje. É só um tempo, tá? É um tempo só. Olhe para mim aqui. Olhe bem aqui no meu óculos novo. Filma meu óculos novo. Olhe bem aqui para mim. Não é maravilhoso pensar nisso? Não é maravilhoso refletir sobre isso? Você não fica feliz em saber que vai passar, que vai acabar? Você não fica feliz em saber que teve o dia que começou essa fase aí, mas terá o dia que você vai dizer, acabou, é tetra, acabou. Não é lindo pensar nisso? Não é lindo falar sobre isso? Sim ou não? Agora eu posso te entregar a mensagem? É lindo pensar nisso. É lindo falar sobre isso. Mas é terrível viver isso. O difícil é estar dentro. O difícil é estar inserido nesse ano em que morreu o rei Uzias. E Isaías está inserido. Ele está dentro desse tempo. Como está a vida dessa nação? Não tem ninguém no trono. O rei novo que deveria assumir, que irá assumir, está só julgando pequenas causas. E não tem ninguém no trono. A nação está sem governo. A nação está sem comando. Como você acha que estava então a situação, a renda per capita desta nação? Não sei o que significa, mas vi na Globo News, naquele programa de economia, a renda per capita da nação. Como você acha que estava o PIB desta nação? O valor monetário aquisitivo. Como você acha que estava a vida dessa nação sem governo? Ô gente, cá entre nós, nem a casa da gente permanece de pé sem comando, sem governo, sabe? Sabe aquela casa que ninguém entende quem tem liderança, quem está na liderança? Não sei se você já foi em igrejas assim? Acho que não. Só eu fui em igrejas assim que não tem liderança, você não sabe quem é quem faz o quê, que faz o quê. Tem casa que é assim, o menininho chega e fala, mãe, posso ir na casa do meu amiguinho? Aí ela fala, pergunta para o teu pai. Ô pai, eu posso ir na casa do meu amiguinho? Vê lá com a tua mãe. Aí o menino fala, quando vocês resolvem aí eu vou indo. Aí cresce, fica esses adolescentes insuportáveis que acham que manda na igreja, manda na escola, manda no... Sabe? Nada fica em pé sem liderança. Você imagina uma nação. E aí tem uma coisa aqui, para os curiosos aí da palavra, para nós, os curiosos, é que tem uma informação que alguns estudantes da Bíblia, nos quais eu me incluo, alguns estudantes da Bíblia, nos quais eu me incluo, acreditam que Isaías era parente do rei Uzias. Então, careca, lascou.
Porque aí quer dizer que Isaías é um dependente deste trono. Quem está pegando? Então existe o problema geral, global, que afeta todo mundo, e existem problemas individuais que você passa. Deu para entender ou não? Pastor Elias, eu louvo a Deus porque a pandemia veio, assolou o mundo inteiro, mas lá em casa ficou tudo bem. Ficou? Teve que arrumar umas coisinhas para vender, não foi? Teve que fazer umas coisinhas online. Por quê? Porque te afetou também individualmente. Então às vezes o problema é global, mas ele afeta você também individualmente. Isaías está afetado então. Se esta informação procede, se Isaías é parente do rei, então quer dizer que a mesa de Isaías vai faltar o pão. Quem está entendendo? Não está tudo legal para Isaías, mas é uma fase que Isaías está passando. Tipo assim, deixa eu explicar bem explicadinho. Que fase é essa? Diga aí comigo, fase. O ano em que morreu o rei Uzias na nossa vida é tipo assim, é aquela fase que você faz tudo certo e no final dá. O pessoal que está vivendo a fase aí, localizei vocês. Você está fazendo tudo certo e está dando tudo, e você conhece gente que está fazendo tudo errado e está dando tudo. Aí, oi colega, oi amigo, tudo bem amiga? Você está fazendo tudo certo e está dando tudo errado. E aquele seu cunhado está fazendo tudo errado e parece que está dando tudo certo. O ano em que morreu o rei Uzias é aquela fase na tua casa que você não quer mais atender ligação. E se vir 011 então? Quem está assistindo online, que é de outro estado, não está entendendo a piadinha interna. Mas quando é no telefone da gente 011, ou é cobrança ou é do presídio. Os dois é melhor não arriscar, né? É aquela fase que você não quer, porque só vem notícia ruim. O ano em que morreu o rei Uzias é aquela fase que a tua filha senta no teu sofá com o namorado e começa mais ou menos assim: mãe, o inimigo é furioso, né? E ele tenta a gente para pecar. O ano em que morreu o rei Uzias é aquela fase da nossa vida em que o dinheiro pediu o divórcio das contas na tua casa. Já teve essa fase? Os dois não se bicam. A conta entra pela porta da frente, o dinheiro está saindo pela porta do fundo. Mas em compensação o teu carro pediu a oficina em casamento. É toda semana lá. Pastor André, eu tive um carro, quer dizer, um Uno. Eu tinha um Uninho. Vai dizer que os mais antigos aqui não lembram quando eu chegava com o meu aqui, Uninho 96. Pensa em problemas de carro. Ele tinha todos. O que você falar aí de carro, injeção eletrônica, tinha problema nele, ficava a luzinha acesa. No câmbio, a primeira, um trabalho. Meu carro tinha um negócio, que tinha uma coisa interligada entre o acelerador e o escapamento, que ninguém conseguiu descobrir. Quando você acelerava, dava um tiro, respondia lá atrás. E quando ele chegava nos 90, ele começava a dançar. Eu cheguei a galerinha aí, os jovens, os adolescentes, ficavam colocando apelido no meu carro. É sério.
Eu cheguei numa igreja que os meninos falaram assim: chegou o pastor Elias no seu penteca. Falei: penteca? É, pentecostal. Pá, pum, pum, eita, ó o carro, pentecostal. Eu fui num acampamento de jovens que o menino falou assim: chegou o pastor Elias e o presbítero. Falei: presbítero? Falou: está escrito na palavra, se tiver alguém doente, chame o presbítero e unja com óleo. Olha aí, pastor, o senhor ungindo o lugar todo aí. Eu fui um dia pregar em Porto Ferreira. Imagina, Campinas a Porto Ferreira, não podia passar dos 90 que ele começava a sentir o tremor da casa. Aí, e eu fui atrasando no caminho, e o pastor de lá falou: irmãos, o pastor Elias Rodrigues, que é o nosso preletor da noite, ele já disse que ele já falou, dizem que ele já disse assim, o pastor Elias Rodrigues, que seria o nosso preletor da noite, não chegou até este horário, nós estamos preocupados. Aí ele falou: peço à igreja que esteja em pé, para nós levantarmos um clamor pelo pastor Elias. Aí ele começou a orar: Senhor, traz teu servo em paz, lá na esquina. Pum! A igreja pode sentar, o pastor Elias está chegando aí. Você ri, né? Você ri. Mas é sobre isso. São essas fases. E você não tem muitas respostas para dar. Por que alguém que vive pregando a palavra do Senhor está atravessando um momento assim? Por que você que ama tanto ao Senhor está atravessando um momento assim? Por que o rapaz que cantou para toda a nação entra na minha casa, faz um milagre em mim, a filha dele tem câncer? Por que isso? Alguém consegue explicar? Não há explicação. É o ano em que morreu o rei Uzias. Ô fase! Fala comigo, fala, ô fase. Eu queria ver você ranger o dente que nem tua esposa faz quando você vira assim depois de uma briga e fala: ah, vou sair. Ela fala: ah, tá, vai com Deus. Deus te abençoe no caminho, que nenhum mal te aconteça. Aleluia. Fala comigo assim, faz. Ô fase. Agora, tem uma palavra neste versículo 1. Não é uma frase. Não é uma frase. É uma palavra. Qual é a última palavra do versículo 1 de Isaías 6? Qual é? A última palavra do versículo 1 de Isaías 6. Fala, gente. Só os alfabetizados, por favor. Qual a última palavra do versículo 1 do capítulo 6 de Isaías? É o quê? 1, 2, 3? 3, 2, 1? Qual é a palavra? O que você está lendo? Isaías foi para mas ele está no ano em que morreu o rei Uzias. Mas no ano em que... Quem entendeu o que é o ano em que morreu o rei Uzias? Representado na nossa vida. Você entendeu? Mas no pior momento, ele decide ir para ele corre para ele vai para ele chega levanta a mão comigo assim, bem alto, como quem tivesse a professora fazendo a chamada. Levanta, fala: eu vim. Eu vim. Leve assim a sua mão, direita ou esquerda, você escolhe, ao ombro de alguém, faz ele olhar para você e diga: você veio, hein? Ô pastor Elias, não pega bem porque eu conheço a vida de quem está do meu lado. Melhor ainda, olhe para essa pessoa e diga: sabendo o que você está passando, sabendo o que você enfrenta, sabendo de suas dores, sabendo de suas crises, sabendo de seus traumas, sabendo de seus dramas, sabendo de suas feridas, sabendo de suas cicatrizes, sabendo a fase que tu está vivendo, te vê aqui no templo hoje. É uma inspiração para mim. Você tem coragem de falar isso para alguém? Você está me inspirando a adorar a Deus aqui, ó. Porque se você vem, apesar de tudo, você está no templo. Balança as duas assim, balança. Diga aí para alguém: bem-vindo.
bem-vindo ao templo. Você veio, bem-vindo ao templo. Eu te encontro no templo. Que bom que viemos ao templo. Oh, vem cá. E você? Maninho, maninha, você é tão inteligente quanto, quer dizer, bem mais do que eu, para sacar que templo, biblicamente, não está falando de um caixote quadrado que a gente entra dentro. Não está falando de lugar físico. Você é inteligente para saber. Está falando de louvor, sacrifício, adoração. Então vamos espiritualizar o negócio. Eu estou no ano em que morreu o rei Uzias. Eu estou na fase ruim. Eu estou no momento difícil. A enfermidade chegou. A dor está batendo. O carro está quebrando. Mas hoje eu vou adorar. Bem-vindo ao templo. Bem-vindo ao templo. Bem-vindo ao lugar de adoração. Eu queria até fazer um desafio. Só quem está enfrentando uma luta aí, levanta a mão para dizer uma palavra de louvor assim. Que isso? Vocês tudo? Vocês tudo estão enfrentando luta? Achei que era só eu. Levante a sua mão e louve a Deus em meio às suas lutas. Louve ao Senhor em meio às provas que você está passando. Um minutinho para você louvar. Eu quero ver. Um minutinho. Levante a sua mão. Louve ao Senhor. Eu vim, Senhor, eu vim ao templo. As coisas não estão muito bem, as coisas não estão indo como eu esperava, mas eu vim ao templo, eu estou no templo, eu vim te adorar. Eis aí o meu louvor, eis aí o meu sacrifício, eis aí, Senhor, a minha vida diante do altar. Apesar de... Ei, eu viajo demais lendo esses textos. Eu imagino Isaías aqui com a gente, e a gente podendo conversar com ele. Vamos entrevistar Isaías? Quem topa? Vamos entrar na história? Vamos? Ô Isaías, paz. Como vai você? Você está bem, Isaías? Bem mal. Quando começou tua fase? Nem lembro. Vai terminar quando? Não faço ideia. Isaías, como estão as coisas? Estão péssimas. Ô Isaías, e no momento que as coisas estão péssimas, qual a decisão que você decide tomar? Estou indo para o templo. Isaías, e o que acontece com quem decide no momento difícil da vida ir ao templo? Ah, quer saber? Eu vi. O pessoal da mídia aí, os midianitas, joga lá de novo 6:1. Eu vi. Eu decidi ir para o templo mesmo naquela fase. E chegando lá, o céu se abriu. E eu vi o Senhor. Aleluia. Qual a visão que você tem, Isaías? Eu vi o Senhor sobre um alto, soberania, alto. Você não está pegando? Eu vi o Senhor num alto, alto. Eu vi o Senhor num alto e sublime. Estabilidade. É assim, está assim, permanece assim, assim ficará. Sublime, estável. Eu vi o Senhor num trono. Agora, sabe o que pira meu cabeção?
Eu vi o Senhor em que posição no trono? Se liga, porque isso aqui muda tudo, define tudo. Eu vi o Senhor em que posição nesse trono? Eu pedi para o pessoal jogar aqui, para você ficar olhando para mim e para a tela lá. Ó, em que posição está o Senhor no trono? É o quê? Assentado. Ai, como é que eu explico isso aqui para você? Ele não está em pé. Ele está assentado. Repita forte comigo. Assentado. 1, 2, 3. Eu vi o Senhor. Como o Senhor está? Eu olho para o Senhor e vejo Ele. Se Ele estivesse em pé, sinal de atividade. Se Ele estivesse andando diante do trono, sinal de estar fazendo alguma coisa. Mas Ele está em posição de quem manda. O trono. Bate aí em alguém e fala: olha para o trono. Bate em alguém e fala: para de olhar as circunstâncias. Pare de olhar o uno velho. Pare de olhar para a vida do cunhado. Pare de olhar para a treta com a sogra. Para de ficar olhando para o patrão. Tira o olhar de baixo. Fixa o olhar no trono. Mas aí quando você olha para o trono, olha o versículo 1 na tela. Quando você olha para o trono, você vê o Senhor. À esquerda do trono, como Isaías vê o Senhor? À esquerda do trono, à direita do trono, atrás do trono, em pé no trono, diante do trono. Isaías vê o Senhor. Você estava aqui no começo da pregação de hoje, quando o pregador de hoje diz: embaixo o rei velho não morre, o rei novo não pode assumir, o trono está. Então olha para cima, Isaías, aqui continua ocupado. Aqui não tem eleição, nem primeiro nem segundo turno, e eu não costumo fazer campanha. Eu mando nesse negócio aqui, ó. O que significa Isaías olhar e ver o Senhor assentado no trono? É como se Deus estivesse perguntando para ele: ô Isaías, como é que está a situação financeira aí embaixo? Isaías fala: Senhor, a situação financeira aqui embaixo? Então Isaías, olha para cima, porque eu continuo sendo o dono do ouro e da prata. Isaías, como é que está a situação política aí embaixo? Senhor, está uma briga pelo trono. O trono está vazio. Olha para cima, Isaías. Estou aqui, daqui ninguém me tira, Isaías. Deus se revelar a Isaías assentado no trono, é como se Deus estivesse perguntando assim para Isaías: como está a situação espiritual aí embaixo? Situação espiritual, Deus? Eu só vejo o pecado. Ai de fulano, ai de ciclano, ai até de mim. O rei já saiu do trono por causa de pecado. O Senhor me pergunta como está a situação espiritual aqui embaixo? Só pecado. Aí eu imagino Deus fazendo assim: essa eu não vou nem responder, deixa que os serafins respondem. Santo, 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 santo. 3 vezes santo, santo. Traduzindo, Deus está dizendo a Isaías, a mim e a você esta noite: o que acontece aí embaixo não afeta o movimento aqui de cima, mas o que acontece aqui em cima.
Dá um tapa no ombro de alguém e fala: olha para o trono, rapaz. Teu Deus está no comando, teu Deus está no controle. Ele é o regente, Ele é o maestro, Ele é o presidente, Ele é o rei, Ele é o governo. É dele, é Ele, é para Ele, é tudo. Ele está no controle. Eu acho espetacular, porque você lê esse texto e vê Deus no trono, no controle. Aí você vai virando as folhas da Bíblia, virando as folhas da Bíblia, virando as folhas da Bíblia, e você vai virando as folhas da Bíblia. Aí de repente você chega em Apocalipse. Se eu ler isso aqui, você não dá um glória, eu vou tacar esse microfone na tua cabeça, porque eu estou explicando tão explicadinho. Ó, Apocalipse. Hoje à tarde estava aqui esse texto, eu li. Ué. Ó, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, é o juízo final. Os 6 que são curiosos na palavra sabem. Isaías é cerca de 700 anos antes de Jesus. João é cerca de 90 a 100 anos depois de Jesus, o Apocalipse. Tá ligado? Você que frequenta o 700 antes. Eu olho e vejo um trono, e vejo o Senhor assentado no trono. Apocalipse 20, 11, 100 depois. Eis que vejo um. Aí o Isaías manda um zap. Mano, eu tô 700 antes. Ele está no trono. Mano, fica de boa, tô 100 depois. Tô vendo um trono. Como é que é esse trono, hein, mano? Alto, sublime, grande. É o mesmo que eu estou vendo, mas por favor, a pergunta que eu não tenho nem coragem de fazer. Calma, mano, Isaías. Eu vejo um trono e um assentado sobre ele. Ele está no controle. Aí João diz assim: eu vi um trono, de cuja presença fugiu. Nossa, isso é top demais. Eu vi um trono de cuja presença fugiu a terra e o céu. O juízo final não vai ser nem na terra nem no céu. Pergunta bem alto, por quê? Porque se juntar a terra e o céu, não cabe o... Vai nem dar tempo de eu falar do que está assentado. Eu estou falando só do trono. A terra e o céu não suportam o trono onde teu Deus senta. Então, toma vergonha nessa tua cara. Melhora essa cara de tacho. Vai para tua casa hoje e para de... Entra em casa hoje, estufa o peito, toma aquele banho, saia do banheiro dizendo para o esposo, para a esposa, para a filha, para o filho: vou dormir de boa hoje, não vou nem tomar o remedinho da felicidade, porque meu Deus está no controle. Hoje não vai nem precisar do porque hoje eu recebi uma palavra que disse: calma, teu Deus está no controle, teu Deus está no comando, Ele governa, Ele dirige, Ele está no controle da tua vida, meu irmão. Quem tem coragem de olhar para alguém hoje? Eu estou mandando muito você olhar para alguém, né? Olhe para alguém hoje e diga: hoje você vai dormir, né? Vai descansar hoje, né? Ronca, dorme, baba, suja o travesseiro, porque você tem um Deus que está no controle e no comando de todas as coisas. Quem pode erguer a mão bem alto comigo e dar um grito assim: o rei está no trono! O rei está no trono! E como diz a galerinha dos adolescentes, fica de boa, papai está on, meu filho. Ele está comandando todas as coisas.
Descanse. Eu tinha por volta ajeita o trono antes de sentar aí, porque o peso da glória foi muito grande. O trono. Vocês sabem, eu tinha poucos dias de nascido quando minha mãe biológica faleceu. E eu fui adotado por um pastor. Quem dá glória a Deus porque eu fui adotado por um pastor? E esse pastor me criou no Evangelho, me criou na palavra, me fez amar a Deus. Recentemente num coisa no YouTube, como é que chama? Um programa no YouTube. Pouco pôde. Recentemente num podcast, foi me feita a seguinte pergunta: qual a primeira lembrança que você tem da vida? Gostei da pergunta. A primeira lembrança que eu tenho da vida é escutar um barulho no quarto dos meus pais por volta de umas 5 da manhã. E eu abrir a portinha e pegar minha mãe adotiva com o joelho no chão, o rosto no chão, o bumbum assim meio para cima e muitas lágrimas ao redor do rosto dela. A primeira cena que eu tenho da vida é ver minha mãe orando e falando meu nome na oração. Preste atenção, eu fui criado por este homem, por esta mulher. Um casal que ama a Jesus. Minha mãe adotiva amava tanto a Deus, que era uma coisa impressionante. A intimidade que aquela mulher tinha com Deus. A intimidade que meu pai tem com Deus. Mamãe já foi, o pai ainda está aí. A intimidade que aquele homem tem com Deus. Um dia, um empresário chegou na igrejinha que a gente dirigia e falou para o meu pai assim: pastor, precisa pintar aqui e o senhor pode passar na minha loja, pode pegar o que o senhor precisar, material para pintar a igreja. E meu pai orou durante uma semana para saber que cor Deus orientaria pintar o altar, a igreja. Era desse tipo, exageradamente espiritual. Eu me lembro que nós morávamos numa cidade de Rondônia que se chama Ji-Paraná. E meu pai recebeu o chamado de Deus para iniciar uma igreja da denominação que ele é pastor, hoje já aposentado, na cidade de Rio Verde, interior de Goiás. Então nós sairíamos de Ji-Paraná, Rondônia, norte, e iríamos para Rio Verde, Goiás, centro-oeste do Brasil. Eu me lembro como se fosse hoje, naquela madrugada, o pai batendo na porta do meu quartinho, porque o pastor que me adotou tem 6 filhos, 4 rapazes e 2 moças. Quando eu entrei na família já eram todos casados. Eu fiquei sozinho com os velhos. Eu me lembro daquela madrugada, o pai batendo na porta do meu quartinho e falando: vem para a cozinha, quero conversar com você e a mãe na mesa da cozinha. 4, 5 da manhã. E eu acordei meio assustadinho. Era um sítio que a gente morava. E o pai disse: vem aqui, eu quero falar com vocês dois, porque Deus me visitou. Uau. E fui para a mesa e o pai disse assim: Deus falou comigo que a gente está indo para o meio do Brasil. Eu vi um dedo no mapa. Da ponta desse dedo saiu uma água. E de clarinha ela foi ficando verde, verde, formou um rio. Eu falei: pai, estudei na geografia, centro-oeste, Goiás, tem uma cidade que chama Rio Verde. Ele falou: deve ser para lá que Deus está nos mandando. Eu fui criado por este homem. Amanheceu o dia, o pai ligou para o líder da denominação dele. E disse: pastor, eu tive um sonho assim, assim, assim esta noite. E o pastor respondeu: eu e minha esposa estamos orando há cerca de 3 meses em secreto, para que Deus nos levante um missionário para esta cidade. E meu pai disse: não precisa orar mais, eu vou. Eu fui criado por este homem. Quando o pai chega em casa com a resposta, ele disse para mim e para a mãe: vamos para Goiás? E minha mãe olhou para o meu pai e disse: eu só vou com uma condição. Eu só vou se você vender o sítio, a casa e o Fusca.
E o pai falou, mas por que vender? E ela disse, porque lá no campo missionário, a hora que a luta apertar, você vai querer voltar para trás. Não vai ter Fusca para te trazer. Não vai ter casa para você morar. Eu só vou se for para ir de vez. Minha mãe. E a gente foi. E meu pai iniciou uma igreja, pastor André, que era mais ou menos do tamanho aqui desse tapete aqui. Aquela coisa pequenininha. O púlpito da igreja do meu pai foi uma mesa que a gente ganhou de um bar. Estava escrito assim, Brahma Chopp. A ornamentação era 2 latas de óleo lisa. Você é do tempo que era em lata? Que agora é PET, mas era lata. Então minha mãe usou, aí ela abriu, encheu de areia, colocou uma florzinha, encheu a outra de areia, colocou uma florzinha. Jogou um pano, assim, uma toalha qualquer em cima daquela mesa Brahma Chopp. O som da igrejinha do meu pai era tão ruim que ele falava glória a Deus, aí aleluia. Não entrava ninguém naquela igreja. Nós ficamos 1 ano e meio sem ganhar nenhuma alma. Você é inteligente, você já pegou. 1 ano e meio sem ninguém numa igreja, então não tem oferta, não tem dízimo, não tem voto, não tem nada. Como é que se mantém? Foi o dinheiro do sítio, foi o dinheiro da casinha, foi o dinheiro do Fusca. Um dia, naquela minha revoltinha de adolescente, eu falei, pai, nem o diabo entra nessa igreja. Ele falou, que isso, rapaz? Eu falei, está escrito lá que o diabo vem para roubar. Ele vai roubar o quê aqui, pai? Não tem nada nessa igreja. Não entrava ninguém. E o pai abriu a igreja perto de uns bares, uns botecos. Aí passavam os bêbados na rua, eu empurrava para dentro assim. Porque bêbado faz um movimento, aí o pessoal pensa que está acontecendo alguma coisa, vai ver o que é. Eu sempre tive uma estratégia evangelística. E aquele velho teimoso, meu pai. Escuta essa palavra com muito carinho, pastor André. Deus só usa líderes teimosos. Aquele que fala, Deus mandou para fazer assim, é assim que a gente vai fazer. Deus mandou, é assim que a gente vai fazer. É assim. E aquele velho teimoso do meu pai fazia o culto. Tinha minha mãe assentada assistindo, ele coordenando e eu na porta, recebendo ninguém. E o pai cantava os louvores, como se tivesse 1000 pessoas dentro daquela igrejinha. E meu pai pregava a palavra completa. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ilustração, história. Fazia apelo. Teve uma vez que a minha mãe foi ao altar, estava meio brigada com ele, foi para se consertar com Deus. Um dia, depois da escola dominical, sabe aquela escolinha dominical do domingo? Ele fazia, é sério, ele fazia a escola bíblica. E ele dividia a classe. Ele ensinava um pouquinho para minha mãe, um pouquinho para mim. Um dia, depois da escola bíblica, sabe aquelas portas assim que quando você fecha ela sobe enrolando? Aliás, quando você abre ela sobe enrolando, quando você fecha ela desce desenrolando assim. Dá até um corinho de fogo, né, irmão? Sobe, desce desenrolando, vai subindo, vai descendo. Meu pai estava trancando o cadeado assim da porta da igrejinha. Aí a mãe colocou a mão no ombro dele e falou, hoje não tem nada lá em casa. Hoje não tem comida não. Lembro como se fosse hoje dela dizendo assim, não tem um carocinho de arroz lá em casa. E eu achava que a gente tinha ido sem tomar café da manhã, porque a gente estava jejuando. O pai levantou, deu alguns passos para frente, para a gente não vê-lo chorar. Mas eu já era inteligentinho. Eu olhei e vi os ombros dele fazendo assim. Eu sabia que ele estava chorando, só não queria chorar perto da gente. A minha mãe olhou para mim e fala, ela olha para mim e fala, agora eu que queria voltar. Acho que Deus não mandou a gente aqui não, foi empolgação do teu pai. E ela olha para mim,
A minha mãe adotiva nunca leu nem escreveu. E ela olha para mim, um garotinho de, sei lá, 11 aninhos. Ela olha para mim e olha o que ela diz. Eu fico preocupada nessa história, filho, é com a reputação de Deus. Eu falo, como assim, mãe? E ela diz, a reputação de Deus, a imagem dele, como é que fica? Porque é ele que mandou nós. E outra, quando a gente pegou você para criar, Deus falou que você vai ser um pregador da palavra. Como que você vai querer trabalhar para um Deus que não dá conta nem de sustentar seus pais? Uau! Chegamos em casa, a mãe foi para o quarto chorar e eu fiquei na sala sem entender muita coisa, e o pai foi para a cozinha. E de lá da sala eu escutava uns barulhos de garfo, faca, prato. Eu pensava, ué, tem ou não tem? E de repente meu pai grita lá da cozinha, bora agradecer! E eu falei, agradecer o quê, Senhor? Todos os domingos, na casa dos meus pais, eles faziam macarronada. Até hoje é assim porque minhas irmãs aprenderam. Faz o frango separado, faz a macarronada separada, reserva um queijo ralado. Depois pega o frango, joga no macarrão, mistura com a própria mão, limpinha, e joga o queijo assim por cima. O irmão ali falou, aleluia. Todo domingo, até hoje. Domingo, uma macarronadinha. Aí o pai canta um louvor, um pedacinho de um louvor, e come a macarronada. E lá da cozinha eu escuto ele gritar, vem agradecer! Cheguei na cozinha, 3 pratos, da mãe, o dele, o meu. Branco, prato branco, dá mais sensação de vazio ainda. Não tem nenhum desenho, assim, não tinha nada. E ele falou, vamos dar as mãos e agradecer. Oh, como é bom saber que tem um Deus no trono. Como é bom saber que tem um Deus no controle. Segurando nas nossas mãos, o pai levantou a cabeça e disse, Senhor meu Deus, aqui fala o Plínio, teu servo, que o Senhor chamou para trabalhar para si. E prometeu cuidar de mim e da minha casa. O Senhor sabe, Senhor, que todos os domingos aqui em casa tem macarrão com frango. Todos os domingos aqui em casa tem macarronada com frango. E o Senhor sabe que a gente canta um louvor e depois come a macarronada. Eu estou orando hoje, só para avisar que hoje não tem macarronada, então só vai ter o louvor. Já que não tem a macarronada, vai ter pelo menos o louvor. Quando o velho começou a cantar, a campainha começa. Pem, pem, pem. Sabe quando a pessoa está com pressa, quer ser atendida? Pem, 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 pem. Eu fui correndo para a porta. Quando eu abri a porta, tinha um homem grande. Para criança, todo homem é grande, mas aquele é altão mesmo. Ele tinha um pacote na mão. E desses pacotes da mão dele, saiu um cheiro que veio na altura do meu nariz e entrou pelas profundezas da minha alma. E ele perguntou, é aqui que mora o pastor daquela igrejinha amarela ali da esquina? E eu falei, é sim. Meu pai já veio saindo, a mãe também. Pois não, moço. E ele falou, olha pastor, eu não sou evangélico não tenho religião, nem acredito muito nessas coisas não. Mas eu estava ali no mercado e eu senti uma coisa. Você sabe que coisa é essa? Eu senti uma coisa falando comigo, compra e leva para o pastor daquela igrejinha amarela lá da tua rua. Aí ele olhou para mim, um garotinho, e diz, menino, eu não sou evangélico não sei muito dessas coisas, mas eu fui comprar um pacote de arroz, um pacote de feijão, eu trouxe aí comigo, mas a hora que eu estava pegando isso, essa coisa falou comigo assim, leve algo pronto,
porque eles já estão assentados à mesa esperando. Vocês já almoçaram hoje? E eu falei. Ele pega aqueles pacotes, coloca na mão da minha mãe e diz assim: a senhora desculpa, o supermercado que eu estava não tinha muitas opções. A única coisa pronta que eu encontrei foi macarronada com frango. Vocês gostam? Fique de pé no seu lugar nesse instante. Eu vou te dar a oportunidade de você escolher pelo menos 4, 5 pessoas, amigas ou que você não conhece, não importa. Saia do seu lugar e dê pelo menos uns 5 abraços agora, dizendo no ouvido da pessoa: se você louvar, a macarronada vem. Se você confiar. Eu não sei se vocês cantam aqui. Lá na minha igreja a gente canta muito uma canção que fala sobre isso. Então louve. Vocês cantam aqui? Simplesmente louve. Cantam ela aqui? Tá chorando, louve. Precisando, não importa. Teu louvor vai no céu.